bate-bola aqui, né? Vamos trocar. O Zé Sérgio era da Invictus, aí a Invictus foi desmanchado, não o clube, mas a sociedade, né, Zé? Isso, exatamente. Não, a Invictus ainda continua, graças a Deus, né? Foi um projeto que iniciou aí conosco, eu, o Egídio, o Tita, o Marcos. Hoje quem está à frente lá é o Tita, mantém o projeto está fluindo normal, né? Mas eu procurei novos espaços, novos ciclos, né? Não teve nada de problema com a entidade, e sim eu que busquei novos desafios, né, para minha carreira. E tudo se iniciou agora com a escolinha lá no bairro da Maurício Galli, ali no Seu Me Day, que é a escolinha Chapolis, né, ali com o William, o Chapolin. O Chapolis saiu do Chapolin, por isso que a gente colocou o Chapolis. E estamos lá, tá o Pedrão também, bastante tempo aí no futebol, com escolinhas. A gente abriu ali em outubro. Hoje aí a gente tá de segunda e quarta lá, e de terça e quinta. Estamos aí com umas 130 crianças aí. E estamos absorvendo, né, Nau? Tirando as crianças aí um pouco do celular, não vou falar nem da rua, vou falar hoje do celular, porque antes a gente falava que era da rua, né? Exatamente. Eu acho que era até melhor, viu, Gil? Mas hoje a gente fala que é tirar aí do celular, né? Tem coisas boas, mas também tem coisas ruins aí também. Esse é um novo projeto, aí você mandou para mim, né? Do Chapolis, né? Que veio do Chapolin, né? Hoje o Zé também trabalha já com uma outra atividade de treino personal com crianças. Explica um pouco melhor aí, Zé. Não, então, esse trabalho também eu já tinha comigo desde quando eu estava na Invictus na cabeça, né? Mas faltava tempo. Então, esse trabalho personal, a gente costuma falar que é o personal soccer. Esse tipo de trabalho, a gente trabalha o individual da criança, né? Fazendo movimento cognitivo, fundamentos. A gente dá na escolinha também, mas quando é em coletivo é diferente do individual, né? O individual ele acaba aproveitando um pouquinho mais. Então eu estou também com esse projeto aí que é do personal. Legal, então um novo projeto que na verdade trabalhar com criança é muito gostoso, né? Sim, Zé? É gratificante. Por isso que eu falo, eu sempre trabalhei em empresas, né? Trabalhei na Nestlé, trabalhei na Rucati, mas quando eu decidi ir para essa área que eu gosto, né? Que eu sempre pratiquei esporte, sempre joguei futebol, então foi uma área que eu falei, não, a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Então a gente está seguindo aí. Quero mandar uma boa noite aí ao Luiz, lá de Boa Esperança. Estou assistindo, o meu nome está como Neno Ferreira. Boa noite, Luiz, boa noite. O nome então, Neno Ferreira, obrigado por estar acompanhando o programa Esportíssimo. Zé, aí você também está na escolinha Cascavel, né? Exatamente. Aí da Cascavel surgiu o convite do Egídio, né? O Egídio, na realidade, quem começou antes na Invictus foi eu e o Egídio, né? A gente iniciou. Isso. Aí ele saiu um pouco antes que eu saí também. E aí veio o convite, ele tá lá com o Tuti, com o Emerson, lá no clube Banespinha. Fui lá, bati um papo, como a gente já se conhece e bate um pouco o que a gente pensa sobre trabalho, né? E aí eu acabei fechando lá também. Lá eu tô de terça e quinta, todas terça e quinta-feiras lá no Clube Banespinha. Fica o convite aí para quem quiser também conhecer. São crianças de 4 a 17 anos. É só nos procurar também. Lá no Cascavel, você coloca o teu serviço, né? Não é o sócio da Cascavel. Isso, na realidade lá eu coloco o meu serviço, mas eu entrei também com parceria com o Egídio e com o Emerson, que estão mais à frente. Tem os outros professores também, né? Mas eu entrei um pouco mais à frente, porque eles estavam iniciando, né, Nau? Isso. Quando eu fui para lá, a gente tinha, eu falo a gente, né? Eu não tinha começado ainda, mas tinha 22 alunos. Hoje, graças a Deus, passou dos 200 já. Legal, isso em 5 meses. E que aumente muito mais, né? Sim, exatamente. Exatamente. E que abram mais núcleos precisos, né? Porque assim, Nau, eu estava até conversando com você antes aqui, Araraquara é muito grande, né? Você pega lá na região que a gente abriu, ali eu, o William e o Pedrão, só o Seu Me Day ali é 75 mil habitantes. Tem muito. Então assim,
só a escolinha ali eu não consegui, uma escolinha, mas tem o Grêmio Molina do Paulinho, tem outras ali também, mas deveria ter mais, né? Mais, isso, cabe mais. Ô Zé, você pôs várias coisas aqui, a saída da Invictus, a escolinha, o treino, o Cascavel, os passeios. O objetivo do Zé Sérgio, qual é o teu pensamento? É futuramente ter uma escolinha própria? É ter que nem você acabou de falar agora, que está iniciando também um trabalho de ter uma loja de esporte. Certo. Vamos também falar da loja de esporte, que isso é importante para o futebol amador, né? Sim, não. A minha intenção, né, o que eu tenho como projeção é estar no meio do esporte envolvido tanto com criança como adulto, né? Então, até em vista disso, o personal é por causa disso também, porque eu não estou só no público de criança, eu estou fazendo personal com o adulto. E na escolinha eu costumo falar para os pais assim, não, quando eles chegam, a primeira coisa, chega um menino de 5, 6, 7, 9, 10 anos, na hora que o pai conversa comigo, a primeira coisa que eu falo, ó, primeira coisa aqui a gente vai trabalhar fundamento, coordenação, movimento cognitivo, vamos trabalhar a movimentação da criança, tá? Muitos meninos chegam lá, tem menino que eu não vou mentir não, que às vezes começa a fazer, de tanto fazer fundamento, fazer as coisas, eu quero joguinho. Joguinho a gente coloca, porque tem que ter, né? Porque o futebol é o coletivo. Só que, aí eu costumo falar o que para eles? Não, se eles não aprenderem a dominar uma bola, se eles não têm o tempo de bola, se eles não têm o movimento correto, a reação fica difícil. Então, se ele chega lá para fazer uma aulinha, às vezes eu dou uma aula, e ele começa a escorrer lá, e ele não sabe jogar, por exemplo, ele está iniciando, às vezes ele nem rela na bola. Então, como ele vai aprender? Não. Então, primeiro o intuito nosso é fazer esse trabalho, né? Tá certo que muitos pais pensam assim, não, eu vou colocar meu filho, vai ficar bom, ele vai se tornar jogador? Não. Primeiro de tudo, a gente tenta tornar um cidadão de bem, um cidadão que gosta de esporte, né? Um ambiente de família, socializado, e depois sim, aí no meio sempre garimpa um ou dois, né? Sempre aparece, não tem jeito, né? Não. Sim. Só que os pais têm que ter essa consciência, tem que ter a consciência que o menino está indo lá primeiro para praticar o esporte, ele não está indo lá para ser um jogador de futebol, é a primeira coisa, né? E não, o assunto aí que você tocou, legal, eu tenho como projeção sim, não só nesse meio que eu tô, mas um complexo futuramente, né? É um sonho que eu tenho aí, um complexo onde que eu possa abrigar as crianças, não só pago, porque o pago ele acaba ajudando na nossa estrutura, né? Porque comprar material, apagar o local, mas se eu tenho um lugar próprio é diferente, né? E a gente consegue ajudar mais crianças. Eu faço trabalho de socialização, não, tanto no Cascavel quanto no Chápeles. Então, vocês que estão nos ouvindo aí, de repente, se você não tem condição, mas acompanha o nosso trabalho e queira que a criança faça um esporte, que queira que ela pode me procurar, pode tanto no Cascavel como no Chápeles, a gente conversa, a gente analisa e a gente acaba colocando sim a criança para... Você sabe, né, Gil? Você já acompanhou lá também, a gente não fecha a porta para ninguém, não. Entendeu? Então, porque às vezes a pessoa tem a visão assim, mas a escolinha paga, eles estão vendendo. Não, é consequência porque a gente não tem um lugar próprio, né? E precisa comprar uma bola, precisa ter outros materiais, né? Então, é por causa disso mesmo. Não, eu acho muito importante você estar abordando isso daí, porque a escolinha ela tem que sobreviver. Sim, né? Sim. Ela tem os custos delas. Tem os professores. Tem os professores. Eu acho que uma coisa, Zé, que se precisava ver, hoje a Araraquara ela tem várias áreas esportivas. Sim. E eu tô aos poucos indo tirar foto em muitas áreas. Aqui atrás da Cutrale tem uma quadra e um minicampo abandonado, com alambrado, com tudo. Então eu acho que precisava, tenho certeza que precisava um trabalho político, desenvolver essas áreas em vários lugares, que nem aquele campo em frente à arena lá da Ferroviária, tem lá no Morumbi. Exatamente, enfim, tem. Então eu acho que precisava o quê? Porque para passar uma área hoje de doação não existe mais, não tem como. Tem parcerias. Só que poucos estão sabendo dessa parceria, como funciona essa parceria, entendeu? Então eu acho que está faltando um pouco aí o elo
de Secretaria de Esporte, chamar as escolinhas, catar todas as escolinhas, independente qual é a escolinha, chamar e falar, ó, nós temos esse projeto, dá para vocês entrar, tem interesse? E explicar o que tem que fazer. Exatamente. Entendeu? O que eu acho não, novamente falo que eu tenho certeza que iam agregar muito mais garotos, né? E de explicar como que seriam as contrapartidas, mas eu vejo que parece que não tem a boa vontade, né, nesse trabalho, ou tem medo de um negócio crescer, né? Porque a Secretaria de Esporte, a gente sabe bem que ela trabalha em números de crianças, né? Falam 5, 10, 15 mil crianças. Só que eles contam 1.000 crianças na SECAP, essa 1.000 ou 100 crianças está no Iguatemi, essa 100 está no outro bairro, então, só que eles vão juntando e falam o número, não precisava disso. Mas enfim, isso aí é um trabalho que tem gente que está discutindo muito isso, que eu acho que é importante, eu já tinha até comentado uma vez isso com você, não sei quando você estava na Cascavel ou não. Mas isso daí é uma coisa que depende da boa vontade política. Zé, qual que é as idades que se iniciam em todos esses projetos que você falou aqui? Tá. Tanto no Cascavel, que é lá no Banespinha, como no Chápolis, é de 4 anos. 4 anos é a idade. Tem gente que chega com 2 anos, mas não dá. Não dá, né? Não dá. Não. E chega bastante. Com 2, com 3, né? Não dá. O menino ainda ele não presta atenção. Ele, né? Exatamente. Tudo tem seu tempo. Né? Não. É tudo isso. Então, 4 anos, não. Se inicia com 4 anos. A gente hoje está indo até os 17 anos. Tá? De 16 para 17. Porque normalmente também, agora o menino já está começando a terminar a escola, e o menino já está procurando também outros objetivos. E por isso que eu entrei com o personal. Porque às vezes se o menino quer continuar fazendo esporte, não tem mais a escolinha, mas ele pode continuar praticando o esporte e a parte, né, que é o personal.